Boa noite, boa noite. Vamos lá. Oi, pode falar. Sim. Dá pra mim dormir que meu quarto tá muito quente. Não, direto lá. Boa noite, eu te amo. É nosso. Meu quarto tá muito quente. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos embora. Segundo dia de desafio, é isso aí, segundo dia de desafio. Eu vou compartilhar com vocês uma história interessante. Hoje aconteceu uma coisa muito legal. Boa noite, a Andressa tá aí, Marcela tá aí, Leonardo tá aí, Mateusão tá aí, Gol, Zeca tá aí, Davidson, meu brother, tá aí também. Mano, hoje aconteceu uma coisa muito interessante mesmo. A gente tá falando já desde ontem, né? Começamos com um desafio então de 21 dias. São 21 dias de desafio, executando atividades que vão nos desenvolver, né? Ou trazer novos resultados espiritualmente, falando da alma, quando a gente fala acerca de conhecimento, desenvolver uma nova habilidade, falando de inteligência emocional, e também, né, na verdade, falando de corpo. Boa noite, Evandro! Evandro é um monstro, cara. Evandro é um cara muito top aqui de Caxias, é um dos caras que é referência aí, né, quando a gente vai falar de venda, quando a gente vai falar de venda tanto no digital como no offline. É um dos caras que ministrou também junto com a Netflix, está desenvolvendo um trabalho incrível com o Sebrae. Eu acompanho o Evandro já tem um tempo. É um cara fenômeno demais. Uma hora que ele arrumar um tempinho na agenda vai ser uma honra poder ter o Evandro bater um papo com a gente. Diegão tá aí. Então, pessoal, vamos lá. A gente está então nesse desafio de 21 dias, né? Então, desenvolvendo nessas três áreas. Falando espiritualmente, da alma, quando a gente fala de conhecimento, autoconhecimento, desenvolver nova habilidade. E também do corpo, quando a gente fala de praticar algum tipo de atividade física. Então, para buscar novos resultados. No segundo dia, hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Hoje de manhã, quando eu coloquei o pé para fora de casa, começou a chover. Eu disse, cara, véio, vou caminhar, vou correr agora sim. Coloquei o pé para fora, será que vai chover? Será que não vai chover? Será que vai aumentar a chuva? Será que já vai passar? E automaticamente eu já corrigi o pensamento dizendo, eu tenho que fazer isso porque eu me propus fazer isso. Independente do que vai acontecer depois, eu coloquei o pé agora para caminhar, eu vou caminhar. Nem que chova, nem que eu me molhe agora. Depois eu volto para casa, me arrumo e vou para o trabalho e vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas eu não vou esperar para ver se o tempo vai melhorar para fazer isso ou não. E aí, na hora já veio o insight da quantidade de pensamentos que a gente tem ao longo do dia, toda vez que a gente se coloca à disposição para executar um projeto que é autossabotador. É isso mesmo, é autossabotador. Por quê? Porque tinha uma coisa que teoricamente não estava no meu controle. O que não estava no meu controle é o tempo. O tempo não está no meu controle. Eu não consigo controlar o tempo, eu não consigo controlar a estação climática, eu não consigo determinar quanto tempo vai chover, se vai parar de chover, se não vai parar de chover. Isso não está no meu controle. Quando a gente faz a análise SWOT ou FOFA, como alguns conhecem, que é a análise para identificar força, ameaça externa, vulnerabilidade, quais são os desafios, quais são as oportunidades que eu tenho no meu negócio ou na minha vida. Quando a gente faz isso, cara, o Fernando está aqui, o Wendel está aqui, Galvone está aqui, a Marilu aqui, sejam todos muito bem-vindos, tá? Quando a gente faz esse tipo de análise, a gente começa a identificar e a gente coloca lá quais são as ameaças internas e ameaças externas. E eu comecei a pensar a quantidade de vezes que eu pensei em fazer algum negócio, que eu decidi fazer algum negócio, seja algum negócio falando de negócio mesmo, de empresa, seja uma atitude com alguma pessoa, seja ir conversar com alguém, seja ir pedir perdão para alguém, seja ir agradecer a alguém, alguém que em algum determinado momento me ajudou de alguma forma. E aí acontece alguma coisa no meio do caminho, eu digo, não vou. Mas vamos falar de negócio, Você deseja fazer alguma coisa, você planejou alguma coisa, na sua cabeça a ideia está maravilhosa, quando você tira a ideia do papel e vai colocar a ideia na prática, acontece como aconteceu hoje comigo, começa a chover. Ou seja, parece algum desafio. Tem alguma coisa que começa a não dar tão certo como você tinha planejado. Tem uma coisa que na hora que você estava lá rabiscando o projeto, você não pensou e essa coisa aparece e aí tu diz assim, caraca, velho, vou ter que parar, porque eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, porque eu não tinha pensado nisso. Fabinho tá aqui, tudo certo, irmão? Seja bem-vindo. Porque eu não tinha pensado nisso. E aí o que a gente normalmente faz? O primeiro pensamento que vem é autossabotador. Por quê? Porque a intenção do nosso cérebro é nos proteger. Então toda vez, por exemplo, tu tá caminhando num determinado lugar e tu vê uma situação de perigo, o que o teu cérebro faz? Ele te
trava. Porque não, cara, não vai por aí, é perigoso. Qual é a intenção dele com isso? É te proteger. Qual que é o pensamento para corrigir isso? Não, peraí, deixa eu encontrar uma outra solução. Deixa eu procurar um outro caminho para fazer isso aqui de uma maneira segura. Mas isso não pode me impedir de fazer. Eu vi hoje o Nigro falando um negócio que eu achei formidável, assim, cara. Demais, demais, demais mesmo. Eu já passei por isso e tenho certeza que vários de vocês também já passaram, as pessoas que estão aqui acompanhando agora ou que vão ver essa live depois. Ele disse, dê luz aos seus problemas. Dê luz aos seus problemas. Cara, não importa qual é o problema. Procura alguma pessoa que você confie, procura um amigo, procura, sei lá, alguém que você confie, um líder que você confia, alguém com quem você pode se aconselhar, alguém que você se inspire, que você pode se aconselhar, alguém da sua confiança, que talvez já tenha chegado no resultado aonde você quer estar. Procura essa pessoa que você tem acesso, né? Não adianta eu querer falar, por exemplo, com uma pessoa que eu não tenho acesso. Eu posso até mandar um direct para ela, mas muito dificilmente ela vai me responder. Mas quem são as pessoas do meu círculo de amizade que têm experiências, né, semelhantes às que eu estou vivendo agora, ou talvez vai ter uma palavra, vai ter um conselho para me dar, um conselho que seja um direcionamento, que seja um norte, que seja algo bom para me ajudar a sair da situação que eu estou hoje? Então ele disse, é extremamente importante você trazer luz à escuridão. Trazer luz à escuridão. Por quê? Normalmente quando a pessoa está passando por um determinado problema, seja um conflito de mudança de carreira, seja um conflito familiar, seja um conflito de relacionamento, seja um conflito pessoal, ela não está se sentindo bem com ela mesma, ela não tem mais vontade de fazer as coisas, ela não tem mais desejo de fazer as coisas, ela parou de sonhar. Todas as vezes que essa pessoa ela tem esse tipo de sentimento, a primeira coisa que ela faz é, eu quero ficar sozinho, eu quero ficar sozinho. Eu preciso pensar, eu preciso ficar sozinho. Eu entendo que tem alguns momentos que é extremamente prudente você ficar sozinho. Mas o que o Thiago Nigro disse foi, dê luz à escuridão, traga luz à escuridão. Por quê? Porque à medida que você começa a trazer luz à escuridão, que você começa a trazer luz para o seu problema, automaticamente ele começa a ser resolvido. E quando você busca conselho de pessoas que já tiveram no lugar onde você está, já passaram por situações parecidas, essas pessoas vão ter, normalmente, ou na maioria das vezes, um conselho positivo para te dar. Um conselho que vai fazer você enxergar uma outra saída. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu nem tinha falado sobre isso. Nem tinha falado sobre isso com ninguém. Com ninguém não tinha falado sobre isso publicamente. Né? Eu falei sobre isso já várias vezes, né, com outras pessoas, com pessoas que são mais próximas a mim, mas mais abertamente assim eu não tinha falado com ninguém. Em 2021, no início de 2021 eu quebrei. Nós abrimos uma estética de beleza, uma estética, cara, que tinha tudo para dar certo, muito legal. No final das contas a minha esposa estava grávida, ela não conseguiu tocar, eu não tenho experiência nenhuma em estética, era só um negócio que eu imaginei que seria legal. Eu vi os números, achei que era interessante e aí a gente começou. Vende uma coisa, vende outra coisa, vende uma coisa, vende outra coisa. Nós andávamos de BMW, eu tinha dado uma outra para minha esposa, e eu comecei a vender isso para honrar os compromissos, para pagar funcionário, até o momento que não deu mais. E aí a primeira situação foi dizer, meu Deus do céu, cara, o que eu vou fazer, velho, agora? Olha só o que eu tinha isso, e tava assim, assado, e agora eu quebrei, velho. E aí, aquele balde de água fria, e aí até tu entender o que tá acontecendo, tomar a porrada, estilo lutador que tá no ringue apanhando, e o cara já não sabe mais de onde vem, ele tá na lona, e eu disse, caraca, velho, como isso aconteceu? E eu identifiquei algumas coisas. A primeira delas foi que eu não busquei conselho com pessoas que já tinham passado pela mesma situação. Mas aí eu comecei a olhar e falar com outras pessoas, e aí eu conheci um cara que devia lá 40 milhões de reais. Isso é uma porrada. Esse cara tem uma dívida de 40 milhões de reais. Cara, 40 milhões de reais. Aí eu tô lá preocupado com uma dívida de 500 mil reais, com uma dívida de 100 mil reais. Eu sei que tem pessoas que, se elas estiverem com uma dívida de 10 mil reais, elas já não conseguem dormir. Se tiver uma dívida de 1.000 reais, elas não conseguem dormir. Se ela tiver uma dívida de 100 reais, ela não consegue dormir. Isso incomoda e é profundamente constrangedor, é profundamente irritante, tu não ter o que fazer, tu não saber de onde tirar, tu não saber como vai ser o dia de amanhã, e aí tu te vê literalmente no fundo do poço sem ter para onde correr. E aí o que aconteceu? Eu vi esse cara falando disso com uma naturalidade, ele falando disso e de como ele estava fazendo para resolver isso.
que ele estava vendendo isso, que ele estava entregando isso e entregando aquele outro, que esse aqui ele tinha negociado. E aí eu disse, cara, se eu ficar aqui só me sentindo mal por estar nessa situação, não vai resolver. Se eu ficar aqui só lamentando, murmurando, dizendo, Deus, como é que eu fui chegar nessa situação? Por que esse negócio não deu certo? A gente tinha analisado os números, a gente tinha pesquisado, a gente olhou ponto, a gente escolheu o melhor lugar, a gente pegou o melhor equipamento, nós compramos os melhores mobiliários, nós contratamos a melhor profissional. O que aconteceu que não deu certo? Por que não deu certo? Porque tinham coisas que fugiam do nosso controle. E aí no meu negócio, no teu negócio, vão ter coisas que vão fugir do nosso controle e é importante a gente saber como lidar. Vão ter situações na nossa vida pessoal, nossa vida financeira, nossa vida familiar que vai fugir do nosso controle e a gente tem que ter sabedoria para entender como lidar. E aí foi um ano absurdo. Fala, Mateusão. Mateus é um monstro, um baita do empreendedor, um cara pra cimaço que tem uma barbearia top. Acompanhei o início da barbearia do Mateus, um modelo de negócio extraordinário, muito provavelmente em breve vai se tornar uma franquia, aí eu não tenho dúvida disso. Cara, e aí passando toda essa situação, eu disse, meu Deus do céu. E aí o que eu comecei a fazer? Daí eu comecei a ver vídeos de pessoas que tinham passado por falência, vídeos de pessoas que tinham superado falência, pessoas que tinham superado quebras de empresa. Tem uma frase do Geraldo Rufino que é muito top. Ele diz assim, eu nunca fracassei, eu só fiquei sem dinheiro. Eu nunca fracassei, eu nunca quebrei, eu só fiquei sem dinheiro. Eu só fiquei sem dinheiro. Porque se você tem um problema que dinheiro resolve, você tem o menor problema do mundo. Você tem um problema que o dinheiro resolve, você tem o menor problema do mundo. O menor problema do mundo. Só que o que acontece é porque normalmente nós invertemos a ordem. Nós colocamos o dinheiro como sendo o mais importante, ou uma das coisas mais importantes. O dinheiro é sim muito importante. Mas se você temos um problema que dinheiro resolve, você tem o menor problema do mundo e é o problema mais fácil de ser resolvido. O Geraldo Rufino também fala que o dinheiro está em circulação. O dinheiro não muda. Pode ser que não tenha dinheiro na sua mão, mas o dinheiro não some do mercado. O dinheiro circula no mercado. Tem um vídeo que está até no meu Instagram de um treinamento que eu participei com o Janguier Diniz que chama o Código da Riqueza. No momento das palestras, o que a gente estava falando lá é que o mercado gira por dia mais de 15 trilhões de reais. Mais de 15 trilhões de reais por dia. E isso é um número absurdo. E aí quando a gente pensa, meu Deus, o mercado gira 15 trilhões de reais por dia, quanto desse dinheiro passa pela minha mão? Qual que é a fração? A fração é mínima. Aí eu tô lá fazendo negócio de 100 reais, de 200 reais, de 1.000 reais, de 100 mil reais. O que me impede de fazer um negócio de 500 mil reais? O que me impede de fazer um negócio de 1 milhão de reais? O que me impede de fazer um negócio de 10 milhões de reais? O que me impede de ter empresa que fature mais de 100 milhões de reais por ano? Eu estava olhando o Marcos Marques, com quem eu tive a oportunidade também de estar junto no momento em Alphaville. O Marcos Marques ele tem uma empresa que fatura 75 milhões de reais por ano, que é o acelerador empresarial. 75 milhões de reais por ano. Olha que absurdo. Olha que faturamento incrível. Geraldo Rufino, empresa que fatura mais de 50 milhões de reais por ano. Um cara que saiu do nada, do menos que o nada. Eu brinco porque no início do ano eu tive uma... Para quem acredita eu vou falar, para quem não acredita tá tudo certo, né? Mas no dia do meu aniversário, eu faço aniversário dia 22 de fevereiro. E é como se Deus falasse assim pra mim, ó. Tu vai começar do zero. Tu vai começar do zero de novo. Exatamente isso, é como se Deus estivesse me dando uma folha em branco dizendo, cara, tu vai começar do zero. Só que até aí, até o dia 22 de janeiro já tinha acontecido isso. Já tinha acontecido isso. Algumas coisas ainda não, mas a boa parte delas já tinham acontecido. Outras delas estavam prestes a acontecer. E eu lembro que depois de um tempo, quando eu fui entender isso, eu devo ter demorado uns 3 meses mais ou menos para voltar assim, psicologicamente falando. E aí eu disse, caraca, velho. Deus falou pra mim que ia começar do zero, mas não achei que fosse ser tão do zero, que fosse ser negativo. E aí eu comecei a olhar, só que o que isso afeta? Isso afeta o meu relacionamento familiar, isso afeta o meu relacionamento de desenvolvimento de intimidade com Deus, de oração, de busca, porque aí tu já não tem mais vontade de fazer nada. Isso afeta o meu relacionamento com meu filho, isso afeta o meu desempenho quando eu vou falar de produtividade, porque as coisas não estão fluindo. Aí eu vou dizer, cara, eu tava andando bem, tava andando de carro importado, tava indo em restaurante legal, tava morando num lugar legal, a minha família saía, a gente não tinha falta de nada, e agora? Olha o que eu fiz com a minha casa.
aonde eu coloquei minha família, por que que eu não aquietei o meu facho? Por que que eu não fui como uma pessoa normal, que pega lá o que ganha, só guarda aqui, e aí compra a casa, realiza o sonho da casa própria, compra o carro, e tem o carro e tá tudo certo? O que que eu fui inventar de fazer isso aqui, cara? Aonde que eu tava com a cabeça? Aí passa desse momento de se culpar. Aí depois que passa esse momento de se culpar, e aí eu entendo, e eu falei isso já algumas vezes pra minha esposa, eu disse, amor, eu entendo quando tem homens e mulheres também, falando de modo geral, que os caras eles saem do patamar que eles estavam acostumados a viver, ou acontece alguma coisa, esses caras caem tipo em falência mesmo. Esses caras, eu entendo porque que esses caras se matam. Porque tu tem um nível de pressão tão grande na cabeça, tu tem medo de julgamento, tu tem medo que as pessoas vão pensar, tu fica com vergonha, e olha que eu sou cara de pau pra caramba. E tu diz, caraca, velho, o que que eu fui fazer, meu? O que que eu fui fazer, velho? O que que eu fui fazer? Então, quando essas coisas acontecem, aí eu falei pra ela, eu disse, meu, por isso que eu entendo quando esses caras fazem isso, quando esses caras fazem uma besteira. Porque se esse cara não tiver conselheiro, se esse cara não tiver alguma ligação com Deus, por menor que ela seja, ou não buscar refúgio e força em Deus, meu, esse cara não aguenta. Porque é difícil tu chegar para alguém que tu dizer assim, cara, antes eu recebia aí, gerava, sei lá, 400, 500 mil no ano e tô quebrado. A primeira coisa que ela vai dizer, meu, tu é muito burro, velho, o que tu tá fazendo? O que tu fez com toda essa grana? Tem gente que vive com muito menos. Só que aí é que tá, tu não pode querer pegar instrução com pessoas que não viveram ou que não viram aquilo que tu viu. Porque é engraçado isso, porque depois de tu ver não tem como tu desver. Depois de tu viver algo, não tem como tu esquecer isso. Tu sabe que existe. Tu sabe que existe, aí tu quer viver isso. Então tu começa a olhar para as pessoas que já passaram desse nível, que estão muito acima. E aí tu vai ver o que elas fizeram, não o que elas fazem hoje, o que elas fizeram lá na época. O que elas fizeram lá na época. O que é normalmente? Elas voltam a fazer o que dava certo. Simples. Elas voltam a fazer o que dava certo. No início, o que esse cara fazia? No início, esse cara ligava, no início, esse cara trabalhava, no início, esse cara dava atenção para a família, no início, esse cara buscava, no início, esse cara se relacionava. Aí, depois que ele chega num determinado nível, ele acha que ele já não precisa mais de tanto. Ele acha que porque ele tem um determinado recurso, ele não precisa mais estar tão presente em casa com a família. Ele acha que porque ele banca todas as contas da casa, ele não precisa mais dar tanta atenção para a esposa, de tirar um tempo para conversar com ela, porque ela está conseguindo fazer a unha, ela vai fazer cabelo, ela quer ir no cinema com as crianças, ela vai no cinema com as crianças, ela tem um carro, eu não preciso me preocupar em ter que levar e buscar filho no colégio, eu não preciso ter que me preocupar em levar e buscar a minha esposa em determinado lugar. Quando ela quiser ir almoçar, quando ela não quiser jantar, quando ela não quiser cozinhar, eu pego e faço um pedido para ela e não preciso estar em casa. E aí a gente vai automaticamente, quase que de uma maneira automática, que a gente meio que não percebe, que vai se desligando aos poucos daquilo que nos fez chegar onde nós estávamos. E no final do dia, quando as luzes se apagam, o que permanece é a família. No final do dia, quando as luzes se apagam, o que permanece é a família. Então não importa o nível que você está, não importa o que você já conquistou, não importa se você está no alto ou no baixo, no final das contas, quando apaga as luzes do show, o que permanece é a família. A plateia que comprou ingresso para assistir, ou que entrou, volta cada um para sua casa. Alguns vão dizer que a peça foi boa, outros vão dizer que a peça não foi tão boa assim, alguns vão te criticar, outros vão elogiar, mas no final das contas, quem vai ficar mesmo quando as luzes se apagar é a família. E aí a gente começa a olhar para isso. E aí o que eu fiz agora então com esse desafio? A ideia é fazer exatamente isso. É trazer isso para um compromisso público, trazer essa consciência, né, para um compromisso público de dizer, cara, o que eu tenho que fazer? Quais são as coisas que me aproximam e me dão mais intimidade com Deus? É oração e leitura da palavra? É isso que eu vou fazer. Eu vou separar um tempo no meu dia para fazer isso com a minha família. É o que eu estou fazendo agora como desafio. Antes eu tinha um hábito de ler lá 10 capítulos da Bíblia por dia. Eu já falei aqui. Por que eu falo de leitura da Bíblia? Não fala de religião, tá? Não seja ignorante. Eu falo de leitura da Bíblia por quê? Porque a Bíblia é a fonte de todos os livros. Então você pode ler vários livros de negócio, pode ler livro de empreendedorismo, pode ler livro de oratória, pode ler livro de autoconhecimento, pode ler livro de inteligência emocional, pode ler livro de liderança, pode ler livro de startup, pode ler o livro que você quiser ver. Você vai ver citações que são poderosíssimas dentro desses livros. Aí quando você for buscar a origem dessa citação, você vai ver que a fonte é a Bíblia. Então eu costumo dizer que os livros, por mais impactantes que eles sejam, eles são somente braços de um rio.
A fonte desse rio é a Bíblia, tá? Então ler a Bíblia vai me dar, além de inteligência emocional, além de autoconhecimento, além de autodesenvolvimento, vai me dar sabedoria, porque eu vou lembrar de algumas determinadas palavras e por elas eu vou me nortear quando eu ver um determinado comportamento, seja meu ou seja das pessoas que eu me relaciono. Além disso, ler um livro também relacionado ao seu negócio. Então eu leio livros sobre vendas, eu leio livros sobre empreendedorismo, eu leio livros sobre negócio, eu leio livros sobre empresas. Por quê? Porque isso é o que queima em mim. Então é uma das coisas que queima em mim, então eu gosto de saber disso, eu gosto de ouvir história. Eu li a história da XP, eu li a história do Sonho Grande, eu li a história do Geraldo Rufino, eu li a história do Rick Chester, eu li a história do Caio Carneiro, eu li a história do Flávio Augusto e vários outros caras que eu acompanho também. Então isso vai me dar conhecimento prático, vai desenvolver a habilidade que esses caras já tinham. Então, por mais que eu tenha feito um monte de cagada, tem várias delas que eu não fiz porque eu li o livro desses caras e vi lá o que eles fizeram e aí eu vou adaptar a minha realidade. Então eu não posso ver uma história do Flávio Augusto, do que ele fez lá e vou dizer, não, eu vou aplicar isso aqui na íntegra aqui agora. Talvez não vai dar certo. Então eu tenho que ter sabedoria, inteligência também para adaptar isso à minha realidade, ao meu negócio e vai ter resultado, tá? A segunda coisa que a gente fala é, então, desenvolver uma nova habilidade. Além dessa leitura, eu vou fazendo as coisas que eu estou lendo. Então eu aprendi alguma coisa, eu li alguma coisa, eu não vou ficar acumulando só conhecimento. Não, eu vou lá e vou executar algo. Por isso que eu estou aqui todos os dias, esse é o segundo dia, estou falando todos os dias, fazendo essa live com vocês aqui, compartilhando com vocês isso aqui. Tem pessoas que vão ser alcançadas agora, tem outras pessoas que vão ver isso daqui 15 dias, daqui 20 dias, daqui um mês, daqui a pouco vai chegar lá, sei lá, 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, eu não sei aonde isso vai chegar. É só uma semente, eu estou plantando aqui agora. Isso tem muito mais a ver com disciplina, com foco, com manter fazendo aquilo que você se comprometeu de fazer. A terceira coisa é corpo, né? Então, praticar exercício físico. Eu disse pra galera que tá fazendo isso junto que não importa se tu vai pegar em casa 10 minutos e vai fazer 10 apoios, se tu não aguentar 10, vai fazer 5 apoios, vai fazer 5, 10 agachamento, que tu vai caminhar dentro de casa, tu vai sair na rua, vai caminhar uma quadra, o quarteirão e vai sair. Não importa, o importante é fazer. Por quê? Porque isso é hábito. Eu tive com o Paulo Machado tá correndo há mais de 1000 dias. Todos os dias. Ele disse que quando a filha dele estava no hospital, ele foi correr. A filha dele morreu nos braços dele, ressuscitou no braço dele e ele foi correr. Agradeceu a Deus e foi correr. Por quê? Porque ele se comprometeu de fazer isso. Pedimos a Deus para que nenhum de nós passe por isso, mas quando eu não conseguir correr, eu vou caminhar. Quando eu não conseguir caminhar, eu vou fazer exercício em casa. Eu vou ver vídeo do Sérgio Bertolucci na internet, eu vou ver vídeo do Zé Roberto na internet e vou fazer treinamento em casa, vou fazer apoio em casa, polichinelo em casa. Por quê? Porque isso é hábito. Eu estou dando um comando pro meu cérebro dizendo que, cara, não adianta o meu corpo não querer fazer. Porque eu estou governando ele, disse que vai fazer e pronto, vai fazer e pronto. E por que eu gosto de fazer isso de exercício físico? Porque enquanto eu estou fazendo exercício físico, vai liberando vários hormônios e eu consigo pensar melhor. Eu consigo raciocinar melhor, eu consigo ter melhor entendimento sobre as coisas, eu consigo ter mais clareza sobre as coisas, nível de irritação baixa muito, nível de estresse baixa muito, eu consigo lidar melhor com as situações. E aí com a minha esposa, eu me comprometi a tomar chimarrão com ela todos os dias. Enquanto nós estamos os dois na mesma cidade, eu consigo tomar chimarrão com ela todos os dias, a gente conversa todos os dias. Lembrando, nós estamos fazendo isso há 2 dias, tá? Nós nos comprometemos dia 20, de fazer isso durante 21 dias, eu me comprometi com isso. De fazer atividades que vão me trazer desenvolvimento espiritual, da alma, que tem a ver com conhecimento, inteligência emocional, desenvolver novas habilidades, do meu corpo, que tem a ver com saúde, familiar, que tem a ver com o meu relacionamento com a minha esposa. Então a gente toma chimarrão, fala sobre as metas, fala sobre os projetos, fala sobre como estão os nossos negócios, fala sobre como estão as nossas expectativas em relação àquilo que a gente está fazendo, quais foram as dificuldades do dia, quais foram as coisas boas que a gente conseguiu durante o dia. Então, dia 1º a gente fez uma venda, a gente comemorou. Dia 31 a gente já fez uma venda, a gente comemorou. Dia 2 a gente não fez venda, não fez a venda de um determinado produto, mas o outro a gente fez venda. Então, caramba, legal. Então, o outro produto foi legal. E aqui a gente vai falar de desenvolver mais de uma fonte de renda. Isso também é extremamente importante, porque se você não consegue renda de um determinado local, é importante ter mais de uma fonte de renda. Esse é um assunto para uma outra live. Eu vou contar para vocês aonde que eu identifiquei isso na pele, a dor de não ter mais de uma renda, né? Independente de quanto for, de ser R$200, R$100, R$300, R$500 por mês que entra, mas tem que ter mais de uma fonte de renda, ou seja, múltiplas fontes de renda. E também relacionamento com meu filho.
Eu tinha uma dificuldade muito grande de parar para ficar com meu filho direto. Eu tenho um filho maior, tenho um filho de 11 anos e o nosso bebê que tem 8 meses. Vai fazer 8 meses agora, dia 11 de janeiro. Então, o que acontece? O meu filho vinha brincar e dizia, não, filho, agora não, depois a gente brinca. Filho, agora não, depois a gente brinca, porque estava sempre fazendo alguma coisa. Então, eu coloquei também no meu desafio de passar pelo menos 10 minutos totalmente dedicado para ele. Não importa se ele vai querer ver filme, se ele vai querer que eu veja ele voar com drone, se ele vai querer fazer alguma outra coisa, mas ficar 10 minutos totalmente dedicados para ele. Então, isso são desafios que eu estou fazendo e estou compartilhando aqui com vocês, porque eu acredito que isso vai trazer resultado positivo dentro desses 21 dias. Aí eu vi o Kaiser falando uma coisa hoje muito interessante. Ele disse, cara, se você não consegue se comprometer por 21 dias, você não vai se comprometer por 30, você não vai se comprometer por 60, você não vai se comprometer por 90 dias. Não vai se comprometer. Então, os desafios que você deseja fazer, a gente diz assim, cara, esse ano eu quero ir para academia todos os dias. Maravilhoso, legal, mas vai começar quando? Cara, começa agora. Baixa aí, faz 2 apoios. O teu cérebro entende isso. Não, meu, já fiz. Sai daí, vai correndo, dá uma volta ao redor da mesa. Não, cara, já fiz. Esse ano eu vou ler uma página de um livro por mês. Não precisa dizer, cara, eu vou ler 10 livros, vou ler 20 livros. Não, eu vou ler uma página de livro por dia. Cara, pega um livro de um assunto que você precisa desenvolver, seja finanças pessoais, seja empreendedorismo, seja marketing digital, e vai ler sobre isso. Lê uma página por dia, mas lê agora, sai da live e vai lá e lê uma página por dia. Se você ler a página agora, se esse for seu desafio, vai lá, lê a página e me marca que eu vou repostar aqui. Mas faz isso, é extremamente importante, tá? Eu vou ler aqui agora junto, aqueles que quiserem continuar, né? A gente já vai encerrar logo na sequência, mas eu me comprometi também de publicamente também ler um capítulo por dia da Bíblia. Nós lemos ontem o capítulo 1 de Romanos, hoje a gente vai ler o capítulo 2 de Romanos, tá? Por que eu fiz isso, né? Além de ler com a minha família e fazer isso aqui também publicamente, um capítulo. Com a minha família eu tô lendo 3 aqui, eu vou ler só um, né? Para ser rápido, para não ser maçante, né? Mais na intenção de que você conheça um pouquinho as pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia, né? Então, que você conheça um pouquinho, daqui a pouco, obviamente, meu desejo é que desperte interesse em você, que Deus fale com você através disso, né? E eu tenho certeza que vai ser bênção, mas aqueles que não forem ficar até aqui, muito obrigado pela tua atenção, muito obrigado por ter ficado aqui até agora, foi um prazer, né? A gente tá junto aí, compartilha essa live com as pessoas, essa live vai ficar salva, então você pode assistir ela depois de novo, se você quiser ver o que foi abordado aqui no tema, lembrando que a gente está no desafio de 21 dias, esse é o 2º dia, né? Para desenvolver hábitos que vão nos desenvolver espiritualmente, a nossa alma que fala acerca de conhecimento e desenvolver uma nova habilidade, o nosso corpo que fala acerca de fazer atividade física, relacionamento familiar e tempo de qualidade. Tá bom? Grande abraço. Vamos começar então a leitura de Romanos capítulo 2. Está escrito assim. Portanto, tu és indesculpável, ó homem, qualquer um que julgas, pois no que tu julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois tu que julgas fazes a mesma coisa. Mas nós temos a certeza de que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra os que cometem tais coisas. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, pensas que, fazendo-as tu, escaparás do julgamento de Deus. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, e paciência e longanimidade, não sabendo que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras para ti mesmo a ira e para o dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, o qual retribuirá cada homem segundo os seus atos. Vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas a indignação e ira aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do gentil. Mas glória, honra e paz a todo o homem que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao gentil. Porque não há acepção de pessoas para Deus, porque todos os que pecaram sem lei também perecerão sem lei, e todos os que pecaram na lei serão julgados pela lei. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei serão justificados.
Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são a lei para si mesmo, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando também a sua consciência e os seus pensamentos, ou acusando-os ou defendendo-os. No dia em que Deus julgar por meio de Jesus Cristo os segredos dos homens, conforme o seu evangelho, eis que tu, que és chamado de judeu, e descansas na lei, e te vanglorias em Deus, e conheces a sua vontade, e aprovas as coisas mais excelentes, sendo instruído pela lei, e confia que tu és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor do insensato, mestre de crianças, que tens a forma do conhecimento e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que um homem não deve furtar, tu furtas? Tu que dizes que um homem não deve cometer adultério, tu cometes adultério? Tu que abominas os ídolos, tu cometes sacrilégio? Tu que te vanglorias na lei, por meio da infração da lei, tu desonras a Deus? Porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, como está escrito. Porque a circuncisão é verdadeiramente proveitosa, se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Portanto, se o incircunciso guardar a justiça da lei, não será sua incircuncisão julgada como circuncisão? E se a incircuncisão, que é por natureza, cumpre a lei, julgar-te-á a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é esta circuncisão que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e a circuncisão é a do coração pelo Espírito, e não pela letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Feitaço, é isso aí, mais um dia, né, o nosso desafio completo. Eu vou printar a nossa live aí, né? Quem ficou até agora aí também quiser fazer um print aí, pode fazer um print também. Vou fazer aqui, ó. Isso aí, nosso segundo dia de desafio completo, e vou postar lá no Instagram também. Quem postar me marca aí, que eu vou repostar também. E amanhã a gente se encontra de novo. A gente não tem horário definido, mas normalmente as nossas lives estão sendo à noite, né? Porque é no final do dia, o horário que a gente chega aí. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe sua semana. Deus abençoe seu dia amanhã, sua noite de sono, que você tenha aí uma quarta-feira extraordinária e muito abençoada, tá bom? Um grande abraço. Até mais.